Evangelho segundo São João, capítulo 20. Só a leitura deste texto nos há de explicar o grande milagre da ressurreição, o grande milagre da cruz que um dia nos alcançou. E nós, naturalmente, sairemos daqui hoje mais uma vez renovados na nossa fé. Evangelho de João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar Jesus dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor. Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém? Espírito Santo amado, aqui está a revelação tão linda da poderosa ressurreição do bendito e amado Jesus, Senhor nosso, Filho bendito. Aqui está, Espírito Santo, a expectativa do nosso coração, de não só interpretar, mas discernir este fato, para que a gente o aplique na experiência da nossa vida diária.
ainda nos dias de hoje. Sabemos, ó Espírito Santo, que não deixaste esta palavra somente para ser lida, mas para ser crida. Por isso nós te pedimos, fala conosco. Fala com este rebanho querido. Fala ao meu coração de pastor. Fala com os nossos líderes. Fala com os casais, com as famílias. Fala com os jovens, com os moços e moças. Fala conosco, Senhor. Põe no nosso coração temor. Não deixa a gente ser indiferente. Não deixa a gente, Senhor, perder de vista a tua boa, perfeita e agradável vontade. Pedimos que fales conosco agora, nesses minutos que teremos, e que apliques na nossa experiência diária as verdades que hoje tens para destacar ao nosso coração. Te pedimos isto, amado Jesus, no teu nome bendito. Amém. Amém, queridos? Amém. Obrigado pelo apoio, viu, amigão querido? Obrigado pelo teu apoio. Obrigado. Mas esse texto, enquanto eu estava meditando nele, ontem à tarde, inclusive, separei-me em oração, pensando no que eu falaria hoje com vocês, um dia tão importante, Páscoa. E Páscoa para muitos de nós é só troca de chocolate, né? Ovinhos, coelhinhos, aquelas... Não tem nenhum problema os ovinhos, até que o chocolate faz bem, né? Eu gosto. Você gosta de chocolate? Eu gosto também. Ganhei uma porção de chocolate de vocês. Não exagerem, hein? Senão eu ganho peso, não posso. Mas não tem nenhum problema nessas oportunidades a gente oferecer um mimo, ter um gesto de amor, às vezes, né, ter a nossa expressão de carinho pelas pessoas. É tão bom a gente ser generoso. Tão bom ser generoso, né? Essa semana eu recebi um vidro de doce de abóbora. Para variar, né? Aí o casal que me trouxe disse, pastor, nós fomos tirar férias aqui no interior de São Paulo, cheguei lá, nós fomos numa doceria e lá eles fabricam doces caseiros. Pastor, eu lembrei do senhor, que o senhor gosta, e trouxe esse doce de abóbora. Aí um pastor amigo tinha viajado para Minas, chegou de Minas e disse, pastor, coloquei dentro do seu carro um queijo mineiro. Passei na estrada, lembrei do senhor e trouxe um queijo. Queridos meus, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um gesto tão simples, um vidrinho de doce que custa tão barato, um queijo mineiro que também não é caro. Mas para mim, sabe o que foi importante? A atitude do coração das pessoas. Porque há pessoas que são gratas, outras são ingratas. Pessoas que esquecem facilmente os benefícios que recebem. É verdade, eu sou pastor há 50 anos. Eu quero dizer para vocês que eu tenho nas minhas costas algumas marcas que me fizeram fruto da ingratidão. Nem por isso eu me lastimo ou fico esmorecido. Pelo contrário, continuo até o último dia da minha vida com muita gratidão. Por quê? Porque eu sei que este é o ser humano. A humanidade é assim, o ser humano é assim. Entendeu? É ingrato, é desleal, é infiel. Isso é o ser humano. A única diferença que existe é que quando o ser humano tem uma experiência de arrependimento, de mudança de vida, transformação de coração, que conhece Cristo ressurreto na sua vida, ele muda de atitude, tem outro comportamento. Então, um gesto tão simples, um vidrinho de doce de abóbora, lembrei de você. Esta foi a palavra para mim, tão importante, lembrei de você. Muito obrigado, disse eu, muito obrigado. Estou agradecido pela sua lembrança. Você me faz agradecer mais uma vez a Deus pela bondade dele, porque ele lembra de mim cada dia. Nunca esqueceu nem de mim, nem de você. Esqueceu? Sempre. Nosso pai poderia dizer constantemente, lembrei de você hoje. Mas para nós, Páscoa é sinônimo de entrega, de doação, de renúncia. E hoje cedo eu falei sobre isto, fiz um pequeno estudo exegético, bíblico,
sobre a ressurreição de Cristo. Entre as coisas que eu falei, lá contidas no texto de 1 de Coríntios, capítulo 15, dos versos 1 aos versos 12, eu destaquei alguns fatos que o apóstolo São Paulo destaca nesse texto. O apóstolo São Paulo, quando fala aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz assim: irmãos, eu quero lembrar a vocês do evangelho, das boas novas que eu tenho anunciado a vocês. Tenho anunciado boas novas, boas notícias que eu anunciei a vocês. Essas notícias a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, que vocês receberam, que vocês perseveram nelas e que vocês estão sendo salvos por causa destas boas novas. Porque as boas novas de Cristo ressurreto são as boas novas que fazem de nós novas criaturas, que nos identificam com o milagre do Cristo ressurreto que vem viver a sua vida agora em cada um de nós. Cristo, nossa vida, como diz o apóstolo São Paulo. São Paulo é tão enfático quando ele diz assim: não sou eu, mas quem vive. Agora é Cristo que vive em mim. Então, Cristo era a vida de Paulo. Por quê? Porque ele aprendeu que na morte de Cristo morria ele, na ressurreição de Cristo ressuscitava ele. E a ressurreição de Cristo é um fato histórico, comprovado nas Escrituras, e li hoje cedo da mesma forma as verdades que falavam sobre as mais de 500 testemunhas que presenciaram a ressurreição de Cristo. Não só Pedro, não só as mulheres, como se viu aqui, né? Mas Paulo que dizia: por último a mim me apareceu. Então, a nossa fé é diferente, por exemplo, da fé muçulmana ou da fé budista. Maomé morreu, seu túmulo está lá, na Arábia, né? O Buda morreu, está lá o seu túmulo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estive em Israel já algumas vezes, Quero dizer para vocês que eu não consigo descobrir em Israel o túmulo de Cristo com o corpo dele lá. Há sim um santo sepulcro em Jerusalém que está vazio. E lá diz assim: ele vive. É uma inscrição em cima da pedra onde presumivelmente Jesus havia sido enterrado. Ele vive, está aberto, você pode entrar e sair, está aberto, e você não vai encontrar vestígios do cadáver de Jesus, porque ele ressuscitou, porque ele vive. Então a nossa fé, meus irmãos, é uma fé que tem conteúdo, que tem propósito, que tem sentido, que tem sustentação. Não é uma fé utópica, uma fé em conceitos, uma fé na religião, uma fé em dogmas, uma fé em meras conjecturas humanas, uma fé na história, né, de um grande homem que passou na história da humanidade e se foi. Não! A nossa fé está colocada no bendito Filho de Deus que se fez carne e que habitou entre nós, e que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo não está morto, Cristo vive. Bendito seja o nome dele. Bendito seja o nome dele. Oh, maravilha! Ele vive. Posso ouvir a confissão de vocês? Ele vive. Posso ouvir melhor? Agora, se ele vive, vive você também. Porque se ele vive, aonde ele vai viver a vida dele? Em mim e em você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não é o apóstolo São Paulo que diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo? Não eu, mas é Cristo que vive. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu morri com Cristo nesta cruz, mas eu ressuscitei com ele pelo poder da vida dele. Então o cristianismo só tem sentido porque Cristo é a nossa vida. Cristianismo não é religião, cristianismo é um estilo de vida. Cristianismo é Cristo vivendo de novo em você.
A gente faz uma confusão. A gente pensa que a religião é que faz de nós verdadeiros cristãos. Não, a religião faz de nós verdadeiros cidadãos que têm fé em fatos históricos, comprovados, e que nós fazemos desses fatos históricos a base das nossas convicções. Mas cristianismo é mais do que isto. Cristianismo é muito simples. É Cristo que vem viver a sua vida em mim e em você. Faz de mim pessoa diferente, transformada. Faz de mim e de você homens e mulheres parecidos com Ele. Porque tanto quanto Jesus é o primeiro, é o primogênito de uma nova geração, que quando Jesus ressuscita, Ele ressuscita formando uma nova geração de homens e mulheres chamados de filhos de Deus. Até então éramos criaturas de Deus, criados por Deus. Quando nós o recebemos, crendo no poder da sua ressurreição, e permitimos que esta vida dele viesse ser a nossa vida, o que aconteceu é que nós agora nos tornamos semelhantes a ele, porque a vida dele tornou-se a nossa vida. É Cristo em vós, esperança da glória, diz o apóstolo São Paulo. Então, Cristo torna-se a minha vida e a sua vida. Nós nos tornamos semelhantes a Ele, parecidos com Ele, semelhantes a Ele que estão sendo aperfeiçoados a cada dia, até ser dia perfeito, diz a Escritura. Então, este é o poder da Páscoa. Páscoa sem o entendimento de que Cristo ressuscitou e que nos ressuscitou com Ele, é apenas mais um dia no calendário religioso. Não tem sentido nenhum. Que Cristo conhecemos nós? O Cristo histórico? O Cristo da morte e da ressurreição? O Cristo do Natal? O Cristo da Páscoa? Qual é o Cristo que conhecemos? Ou é o Cristo real? O Cristo real. Aquele Cristo que fez de Saulo de Tarso uma nova criatura. Fez dele um novo homem. A ponto do apóstolo São Paulo dizer, agora vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive. Cristo que vive. Então isso é ressurreição. Se Cristo vem viver a vida dele em mim, o Cristo ressurreto faz com que eu ressuscite para uma nova vida juntamente com Ele. Agora, deixa eu fazer uma relação aqui com o texto que eu acabei de ler com vocês e que me chamou muito a atenção. Eu li estes versos exatamente para colocar diante dos seus olhos e do seu coração a experiência daquele dia memorável da ressurreição de Cristo. Ele havia sido colocado no sepulcro, mas quando pela manhã, diz a Escritura, que Maria Madalena foi ao sepulcro para ver se o corpo dele ainda estava lá, este é o verso 1 e 2 do capítulo 20 de João, diz a Escritura que ela viu que a pedra havia sido revolvida, que a pedra havia sido tirada, aquela pedra. Então ela correu, foi chamar Pedro, e foi falar com João, e foi dizer alguma coisa aconteceu. Sempre as mulheres em primeiro, não, pessoal? Sempre as mulheres, viu? E veja quem foi essa mulher. Uma mulher que havia sido perdoada de muitos pecados. Maria Madalena. Uma mulher que havia até então mantido uma vida de comprometimento com o pecado. Havia sido perdoada, transformada. Ela, ansiosa, foi a primeira a ir visitar o túmulo de Jesus para saber se ele ainda estava lá. Não foi Pedro, não foi João, não foi o irmão de Jesus, Tiago, não, senhores. Foi uma mulher pecadora e miserável. Quem muito é perdoado é muito grato. Quem recebe, tem consciência do perdão que recebeu, tem consciência da responsabilidade de oferecer o melhor de sua vida. Ela foi lá para visitar Jesus. Uma mulher. Dizem alguns
alguns comentaristas muito, diria eu, cômicos, dizem eles o seguinte, que sabe por que foi uma mulher a primeira a saber da ressurreição de Jesus? Os comentaristas dizem que se não fosse uma mulher, até hoje nós não saberíamos da ressurreição de Jesus, porque mulher não guarda segredo. É verdade isso ou não? Hã? É verdade? Nem mulher nem homem guarda segredo. Os dois são cara de pau. Ou são transformados em tudo igualzinho. Lé com lé, cré com cré. Os dois são a mesma coisa. Tem diferença. Mas dizem brincando, por isso que foi primeiro a mulher, porque a mulher não guarda segredo. Saiu de lá, esbaforida, correndo e anunciando. Ele ressuscitou. Se fosse Pedro, dizem alguns, se fosse Pedro, ou fosse João, ou qualquer um dos apóstolos de Jesus, os caras estão tudo caladinhos, porque falam, dá dos romanos saberem que eles estavam com Jesus e iam morrer. Então eles preferiram ficar quietinhos e deixar que as mulheres fossem. Mas aqui para nós, as mulheres são fantásticas, não são não? Mulher é fantástica. Quando as mulheres cheias do Espírito Santo são as mulheres mais especiais que eu já conheço. Tem mulher que é um caso de polícia. Como tem homem também, que a gente sabe que não é grande coisa. Entendeu? Mas vou dizer uma coisa para vocês. Graças a Deus por Maria, ela vai e sai de volta correndo, dizendo, ele não está, está vazio esse sepulcro, alguma coisa aconteceu. Aí correram para lá, Pedro e João e os discípulos correram para lá para saber o que tinha acontecido. Chegaram lá, viram o quadro. Né? Agora veja o verso 11. Isso aqui me chama a atenção. Entretanto, Maria permaneceu junto à entrada do túmulo chorando. Os discípulos foram e voltaram e correram, desesperaram. E agora, será que roubaram, não roubaram? O que aconteceu? Difícil deles terem entendido que Jesus havia ressuscitado. Jesus havia prometido isso para eles. E ela estava chorando. Vocês notaram? Chorando, emocionada, triste, né? Pensando, puxa, agora, além de perder o meu Senhor, perdi também a possibilidade, né, de eu receber para o meu coração os ensinos, as verdades que Ele, com tanta atenção, tanto amor, deixou para cada um de nós. E ela estava chorando, chorava, diz aqui a Escritura. E enquanto ela chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E quando ela olhou para dentro do túmulo, eram túmulos que eram feitos nas rochas, como até hoje lá em Israel, né? Rochas, é como se fosse uma caverna. Então ela estava fora, ela olhou, né, para baixo, e diz aqui a Escritura que ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados no lugar onde o corpo de Jesus estivera. Então os 2 anjos perguntaram para ela, mulher, por que choras? Por que choras, mulher? Guarda esta pergunta aí no seu coração. Por que choras? E ela respondeu, porque levaram meu Senhor. E não sei onde o puseram. Perdi a esperança. Não tenho mais aquele que me ensinou tanto, que me perdoou de maneira tão especial, que me livrou daquela carga de pecados, que me tirou daquela condenação miserável. Eu estou triste porque eu não sei onde o puseram. E ela chorava. E tendo dito isto, ela voltou-se para trás. E ela viu Jesus em pé. Mas o texto que me chama a atenção diz que ela não reconheceu que era Jesus. Você sabia que na vida da gente acontece muitas vezes isso? A gente fica pensando que Jesus já se foi, que Ele não está mais entre nós, que a gente ou não experimentou a verdadeira ressurreição em nós, ou a gente pensa que Jesus foi apenas o líder de uma grande religião que morreu, deixou bons ensinos,
foi embora e não deixou nada para nós, a não ser lágrimas. Por que choras, mulher? Ela sabe que ficar sem Jesus, perder a comunhão com Jesus, para ela era perder a esperança, era perder o sentido da vida. Ela não havia ainda tido uma revelação clara da ressurreição de Cristo. Portanto, Jesus para ela era apenas aquele mestre que havia ensinado tantas verdades, deixado tantos ensinamentos bons, que lhe havia oferecido, a possibilidade dela ser perdoada dos seus pecados e que agora não estava mais. Quantas vezes a gente não pensa assim também na nossa vida, hein, pessoal? O desespero chega e a gente pensa, não tem mais nada para fazer. Sabe o que é a gente firmar a nossa fé na religião? Quem firma os pés, quem firma a sua fé na religião, corre o risco de ficar decepcionado. Porque religião é a somatória de informações da história do seu líder, seja ele quem for, no caso Jesus. Nossos pés espirituais não estão fundamentados, colocados na história somente. A história trouxe o fato. Mas para nós é importante nós termos a mesma experiência que Maria precisou passar. Sabe qual foi? Crer que Jesus ressuscitou. Porque enquanto ela não experimentou a ressurreição de Jesus na sua vida, ela chorava. Por que a gente se desespera tantas vezes? Por que se desespera tantas vezes? Por que às vezes a enfermidade que vem na vida de um filho, na vida de uma pessoa da família, ou na nossa própria vida, nos leva ao desespero? Por que às vezes a sua falta de emprego, sua falta de recursos financeiros, seus problemas pessoais, familiares, sejam quais forem, que às vezes desesperam? Sua dificuldade na vida conjugal, seu problema com o esposo, com a esposa, com os filhos. Quantas vezes isso não chegou a você e não provocou, talvez, no seu coração, tristeza e lágrimas, que você ficou pensando, se Jesus estivesse aqui, acho que eu não estaria chorando deste jeito. Se Jesus estivesse comigo, eu acho que eu não estaria passando por esta crise. Não é isso que você pensou já? Filho querido, dá uma olhada na sequência do texto. Verso 15. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela pensou que ele seria o jardineiro, supondo que ele fosse o jardineiro, aquele que zelava do jardim onde Jesus havia sido crucificado, onde havia sido sepultado. Ela respondeu, Senhor, seu jardineiro, se o Senhor tirou daqui o corpo do meu Senhor, por favor, dize-me onde tu o puseste, e eu quero levá-lo de volta para casa. E aí então Jesus se manifesta dizendo, Maria, Maria. E ela, voltando-se, entendeu que aquela voz ela já conhecia. Era a voz amiga, amorosa, salvadora, da pessoa mais importante da vida dela, que se chama Jesus. Maria. Maria. Quando Jesus chama-a pelo nome, a única pessoa que a chamava do jeito que ela foi chamada era Jesus. Foi aí que ela disse, mestre, eu sei que és tu, Senhor. Senhor, eu sei que és tu, Senhor. A revelação agora vem ao coração dela. Jesus a chama pelo nome. Jesus a chama pelo nome. E quando Jesus a chama pelo nome e revela-se a ela, ela para de chorar. Porque Jesus restaura a esperança. Porque Jesus restaura a fé.
Porque Jesus restaura a confiança e porque Jesus dá segurança, a certeza de que Ele vive, de que Ele está conosco, que a nossa fé não é numa igreja, numa religião, nos homens, que a nossa fé é colocada numa pessoa bendita e viva, a pessoa que se chama Jesus. Mulher, por que choras? Talvez entre nós tenhamos hoje à noite aqui gente chorando. Desespero, a luta, a dor, a dificuldade. Fiquei pensando esta semana a tristeza que abateu sobre o lar do nosso governador. A tristeza que abateu sobre o lar dos 4 pilotos, os mecânicos e o piloto daquele helicóptero. Tristeza que se abateu sobre aqueles 150 passageiros, como lembrou o Tadeu, lá nos Alpes franceses, que o piloto, no seu desespero, no seu desvario, na sua loucura, lançou o avião e matou 150 pessoas. As famílias que esperavam seus entes queridos, os mais de 19 jovens que tinham ido fazer um intercâmbio lá na Espanha. Que tristeza para estas famílias. Pensando aqui agora, queridos, naqueles cristãos que foram assassinados, cristãos universitários que foram assassinados numa escola lá no Quênia, na África, assassinados. Então eu via as imagens, os pais, o desespero das famílias. Talvez você conheça aqui em São Paulo um vizinho seu, que foi assassinado. A esposa que perde o marido que perde a esposa, os filhos, os pais, gente em desespero, em aflição. Talvez vocês estejam aqui hoje assim, alguns de vocês chorando, como Maria. Perdi, Jesus está tão longe, Jesus não está aqui, Jesus já se foi, Jesus, alguém o tirou daqui, alguém o roubou, Jesus não está, estou sozinha, pensava Madalena, estou sozinha. Talvez você imagine hoje, estou sozinho. Minha religião não me ajuda em nada. Os conceitos religiosos que tenho não me levam a coisa nenhuma. Até que Jesus vem e chama pelo nome você. Maria, João, Carlos, Felipe, Thaís, Cristina, seu nome. Eu fiquei pensando, enquanto pensava nesse texto, orava sobre ele, fiquei pensando sobre este fato. Jesus não é um ser ausente. Jesus não é um memorial na história da humanidade. Jesus vive. E Ele garantiu: onde 2 ou 3 de vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali junto a vocês. Você pode crer que Ele está aqui nesta noite? Chama pelo seu nome. Maria. Imagina o que entrou no coração daquela mulher. A minha esperança foi renovada. Aquele que perdoa os meus pecados, renova a minha fé. Aquele que perdoa meus pecados agora vem para me dar um novo estilo de vida, vem para me transformar em testemunha dele. Aquele que me chama pelo nome me conhece. Entre milhões e milhões e milhões de seres humanos sobre a face da terra, nenhum só é desconhecido aos olhos de Deus. Nenhum é desconhecido. E melhor, Ele conhece você pelo nome. Isso me dá uma segurança, cara. Ele me conhece pelo nome e conhece você. Eu não sei seu nome, mas Ele sabe. Como é seu nome? Rogério.
Rogério, ele chama você pelo nome, Rogério. Sabe por que ele chama você pelo nome, Rogério? Porque ele se interessa por você. Porque ele não quer que você fique sem esperança. Ele não quer que você perca a esperança. Ele não quer que você fique sem confiança e convicção. Por isso que ele chama pelo nome. Carlos Alberto, Ademar, Osmar. Como é seu nome? Como é seu nome? Diga seu nome. Ele conhece você. Ele conhece você. Ele conhece você. Maria, por que choras? Para de chorar. Eu vivo. Eu ressuscitei. Eu estou aqui. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa para você. Ele ressuscitou. Ele vive e ele chama você pelo nome. Vamos aplaudir a ele. Bendito é o nome dele. Maravilha, não? Maravilha. Esta nossa fé fantástica. Esta nossa fé fantástica. Saulo. Ei, Saulo. Pelo nome. Não é bom saber disso, Saulo, velho, né? Quantas vezes a gente desanima, acha que Deus não me atende, Ele não cuida mais de mim. Se Ele estivesse comigo, imagina só se isso ia acontecer comigo. Filho querido, não é importante onde você está, o importante é com quem você está. O importante é com quem você está. O importante é Cristo, nossa vida, está aqui hoje. Por que choras? Por que choras? Por que choras? Pare de chorar. Eu estou vivo. Quantos de vocês estão aqui hoje à noite tristes, chorosos, desanimados, pensando, Jesus está tão longe, não se interessa por mim. Talvez você esteja sentindo isso hoje. Se você tem esse sentimento no seu coração, por favor, saia do seu lugar e venha aqui comigo, porque Jesus chama você pelo nome. Jesus chama você pelo nome. Então eu queria que você que está sentindo assim, sozinho, decepcionado, entristecido, quebrado, vencido, desesperançado, parece que Deus está longe de você, ouça Ele chamar você pelo nome e venha comigo aqui à frente, porque eu vou orar por você e vou abençoar você nesta noite.